Yane Carneiro entrou, Ana Luísa. Bom, vamos começar. Então, agora, essa iniciação, a formação de uma guerrilha. Não, nós estamos não, vamos. Bíblia do século XXI. Bíblia do século XXI. Nós já fizemos uma introdução, né? Foi em 3 partes, né? E agora nós vamos começar Deus também fazendo uma introdução sobre Deus, né? Bom, primeiramente vamos falar sobre o que é a divindade. Já que vamos falar sobre Deus, vamos começar com divindade. Divindade, esse conceito de divindade assumiu ao longo dos séculos várias concepções, desde as formas mais primitivas, provenientes das tribos, da antiguidade, até as dogmáticas definições das religiões. Divindade, em linhas gerais, assim, o seu Cristiano entrou aí. Divindade é um ser sobrenatural, mitológico, com poderes especiais, superior, criado espontaneamente ou por outra divindade, e muitas vezes sua imagem é tida como semelhante à do homem. Dificilmente você vê uma imagem assim de uma divindade que não seja de um homem, né? Cultuado, é tido como santo, divino ou sagrado, e ou respeitado por seres humanos. Normalmente as divindades, além de mostrarem superiores aos seres humanos, claro, controlam ou são superiores à própria natureza. Tá? Muitas vezes, à própria sociedade. Elas assumem variedade de formas, mas são frequentemente antropomorfas ou zoomorfas. Quer dizer, ou antropomorfa é de homem, né? Assumem variedade de formas, geralmente do homem, ou zoomorfas, um tipo de animal, coisa desse tipo assim. Uma divindade, tem até o dragão dourado e tal. Uma divindade pode ser masculina, feminina, hermafrodita ou neutra, mas usualmente é imortal. Por vezes, as divindades são identificadas com elementos ou fenômenos da natureza, virtudes ou vícios humanos, ou ainda atividades inerentes aos seres humanos. Assume-se que uma divindade tem a personalidade, consciência, intelecto, desejos, emoções, um sentido bastante humano desses termos. Além disso, é usual que uma determinada divindade presida sobre aspectos do cotidiano do homem. Além disso, é usual que uma determinada divindade presida sobre aspectos do cotidiano do homem. Repetiu. Né? Ah, tá certo. Como o nascimento, a morte, o tempo, o destino, etc. A algumas divindades é atribuída a função de dar à humanidade leis civis e morais, assim como serem os juízos do valor e comportamento humano. É também comum atribuir às divindades ou às interações entre elas a criação do universo e sua futura destruição. Historicamente, não é possível definir qual foi a primeira tribo a manifestar uma ideia de divindade. As primeiras dessas concepções teriam surgido nos períodos paleolítico e neolítico e teriam sido manifestadas pelo sentimento humano de um vínculo com a terra e com a natureza, os ciclos e a fertilidade. Né? Você vê, tem uma hora que você vai depender da terra. Então você vai suplicar a divindade que até que chova também, não é isso? Quantos lugares tem isso? Contudo, os escritos mais antigos até hoje encontrados referem-se às concepções vindas das religiões suméria, védica e egípcia, as quais surgiram por volta de 3.600 anos antes de Cristo. No intuito de criar explicações para a existência dos elementos, quais são? Como oxigênio, né? Hidrogênio, nitrogênio, e dos seres da natureza, os chamados seres vivos, como fungos, plantas e animais, bem como os seres tidos como não vivos, como fogo, água e sol. Para conhecer o sentido dos fenômenos naturais, como a tempestade, o vento, o dia, a noite, as estações, etc., os povos e tribos da antiguidade conceberam diversas divindades
que no mais das vezes passaram a ter sentimentos e emoções idênticas dos humanos. Daí derivou rituais, cerimônias, sacrifícios, que tinham como objetivo agradecer as benesses enviadas por essas divindades ou aplacar a sua ira, que castigava a humanidade com alguma calamidade. Bom, cronologia. A grosso modo, assim, 300 mil anos, é a primeira, uma questionada evidência de uma cerimônia de enterro de mortos, num sítio arqueológico, o de Atapuerca, na Espanha. Foram encontrados ossos de 32 indivíduos no buraco de uma caverna. 130 mil anos, evidência de uma cerimônia de enterro. O Neandertal enterrava os mortos em sítio como os de Kaprina, na Croácia. 100 mil anos, o mais antigo ritual do enterro de seres humanos moderno é considerado como originário de Kafzé, em Israel. Há duas cerimônias do que se supõe serem uma mãe e uma criança. Os ossos foram manchados com ocre e vermelho. 100 mil a 50 mil. Aumento do uso do ocre vermelho em vários sítios arqueológicos da Idade da Pedra. O ocre vermelho é considerado de grande importância nos rituais. 70 mil anos, traços de culto a cobras descobertos em Negamiland, região de Botswana. 50 mil anos, humanos evoluem em gestos associados com o comportamento do homem moderno. Muitas desta evidência têm origem na Idade da Pedra tardia em sítios africanos. Este comportamento, denominado de moderno, abrange habilidades com a língua, o pensamento abstrato, simbolismo e religião. Bom, acho que eu não vou continuar, porque aí você sentiu que é muita coisa, né? Eu vou para 42 mil, 30 mil, aí entra na questão da deusa mãe, o início da Revolução Neolítica, que foi 11 mil anos atrás. Bom, aí eu vou assim, né? Até entrar realmente no que a gente mais quer, que é o shintoísmo, né? Mas eu entro no shintoísmo, mas também entro no taoísmo, no budismo, no confucionismo. Então, eu fico varrendo essas religiões que são desde a chinesa, japonesa, chinesa, entendeu? E além também de uma visão, estou passando pai, né? Está sentindo, né? Além da visão teística, que pode ser tipo assim, politeísta ou monoteísta, né? O ateísmo contrapõe-se à visão do teísmo. O ateísmo não reconhece a existência de Deus, que é diferente do agnosticismo. E dentro da visão agnóstica, não é possível provar racionalmente a existência de Deus, como também é igualmente impossível provar a sua inexistência. Então, enquanto que o ateu diz, não tem Deus. O agnóstico não é assim. O agnóstico é assim, olha, não sei se tem, se não tem. Entendeu? Aí vai para o politeísmo, vai para o panteísmo também. O panteísmo é que tudo é Deus, né? Sustenta que o universo inteiro é o próprio Deus. No panteísmo dá-se ênfase às divindades imanentes, porque, claro, tudo é Deus, então ele vem de dentro logo. Enquanto que no panteísmo é a visão que o universo está inteiramente contido em Deus. Porém, este Deus é alguma coisa maior que o universo. Dá-se ênfase às características transcendentais de Deus. Fora. Tá? Então, o panteísmo é mais de dentro. E o animismo é a crença no qual se atribui a todos os elementos do cosmos, sol, lua, estrela, todos os elementos da natureza, rio, oceano, montanha, floresta, rocha, a todos os seres vivos, animais, árvores e plantas, e a todos os fenômenos naturais, chuva, vento, dia, noite, um princípio vital e pessoal, isto é, uma alma para tudo. Isso é ecoanimismo, entendeu? Tudo tem vida. Beixo Sama é um pouco animista, só que ele vai fazendo diferença entre a alma, entendeu? Assim, esse aqui diz no geral, mas não faz essa diferenciação. Bom, vamos finalizar assim, essa introdução, para não ficar muito grande, né? Porque esse tempo corre que anda nada.
Vamos finalizando com 3 considerações e uma observação. Quais são as considerações? Primeiro, as revelações têm limite. Quer dizer, as revelações não são uma coisa assim para tudo. Não é assim. Né? Muitos, me estão falando, muitos já me perguntaram se Deus é amor e piedade, como deixou que o homem errasse para depois levá-lo ao juízo final? E mais, se desde o início ele não criasse o homem como um ser malvado, não haveria necessidade de castigo, juízo final. Aí a Messona fala, parece-me observações bem lógicas. Falando a verdade, eu também penso assim. Se estivesse no lugar de Deus, poderia explicar tudo a respeito do problema. Não sou apenas uma existência criada, eu não consigo dar a resposta que ele daria. Entretanto, esforço-me para compreender e imagino que a resposta da questão é que vai a seguir. Ele aí elimina aquele negócio logo. Né? Ele começa a falar, o mal foi necessário até o momento, porque através do conflito entre ele e o bem, a cultura material pode progredir até chegar ao ponto que se encontra. É surpreendente, embora nem em sonho pudesse imaginar que o motivo fosse realmente esse. É a pura verdade. Muita gente fica por conta com isso, né? Como? Deus criou o mal também? Criou, cara. Ele criou para criar a cultura materialista, tal, desenvolver. O pessoal, mas isso não podia ser assim? Bom, tu é Deus. Então, esquenta, cara. Ele quis criar assim, criou, daí. O que a gente vai fazer? Vai ficar reclamando? Pô. Bom, aí... eu botei assim uma parte que muitos fizeram pergunta para mim, né? Dizendo assim, por que Deus criou a morte material para o ser humano? Ele tem que se alimentar e defecar? Imagino eu dizendo que a resposta seja de que a morte, a alimentação e defecação são necessários até chegar ao ponto de atingir um nível espiritual elevado que não seja preciso reencarnar mais. Aí não toma um corpo. Nessa altura, tem necessidade de ter sexo, tem necessidade de defecar, não. Vai se alimentar do alimento espiritual das coisas. Então é diferente, entendeu? Bom, segunda observação, né? Consideração, observação que eu chamei uma só. Os tópicos tratados neste volume pode estar tratando de Deus, aí Deus com maiúsculo, Deus começando com D, ou Deus minúsculo. Aí eu vou fazendo. Isso tudo é só para as pessoas ficarem, na hora que ficar lendo, eu começo a botar essas precisões. Mas é difícil a gente levar essas precisões até o final. Entendeu? Porque senão o texto fica aqui. Outra coisa é até eu boto assim, aqui em geral não se apontará quando Deus, com todas as letras maiúsculas, não, vai ficar por conta do leitor. Bom, a terceira é uma pergunta intrigante que foi deixada. Quem é esse mestre Meixo Sama? Porque eu fui falando e fui tocando no assunto Meixo Sama tal, exatamente para provocar a pessoa. Eu não falei nada quem era mestre. Eu citava Meixo Sama, mas não dizia quem era ele, entendeu? Então, a ideia era suscitar essa ideia, né? E aí começa, ou melhor, a resposta enigmática, que grosso modo se poderia dizer, que é o nome religioso de um japonês chamado Mokichi Okada, que viveu entre 1882 e 1955, foi fundador da Igreja Messiânica Mundial. Aí o pessoal vai começar a querer saber mais. Aí por isso que eu falo para ele, olha, quando chegar no volume 4, a gente vai dedicar só a isso. Tá? Antes você vai engolindo isso aí, porque é aquele negócio que eu falo. Não dá para fazer uma coisa linear. Não dá. Ninguém consegue fazer isso. Né? Você às vezes adianta coisas e só vai responder lá depois na frente. Porque se você ficar querendo responder lá, a pessoa, se eu quero responder quem é o Messias, é um volume.
Aí eu tinha que botar tudo isso aqui primeiro, para depois ficar falando, continuando o que é Deus. Olha, isso não é possível. Né? Bom, a observação é a seguinte: a diferença entre os encostos morto e vivo e a incorporação. Já faço logo a diferença para as pessoas não se tumultuarem. Encostar é a ação em que o espírito se aproxima de um ser encarnado para influenciá-lo, dominá-lo ou satisfazer seus desejos e necessidades. Desejo e necessidade do que está encostando, está encostando, entendeu? Agora, incorporar é uma ação que o espírito manifesta a própria consciência por meio de um ser encarnado, deixando seu hospedeiro em estado de semiconsciência ou de completa inconsciência. Um exemplo muito fácil disso, eu sofri isso, é você, quando você incorpora um espírito, nessa ocasião pode ser na Umbanda, pode ser no Kardeci, você incorpora e você fica num estado de meio torpor, você enxerga umas coisas, não enxerga outras, entendeu? E a possessão é o fenômeno espiritual em que o espírito incorpora um ser humano. Manifestação do espírito de uma pessoa viva ou manifestação da alma de uma pessoa viva fora do seu corpo. Por exemplo, se alguém mantém um rancor suficiente para outra pessoa, acredita-se que uma parte ou a totalidade da alma pode temporariamente deixar o corpo e aparecer perante o alvo do seu ódio, para jogar uma maldição ou prejudicá-lo. Aí eu falo sobre o tópico, vai ser os tópicos desse... São 9 tópicos que a gente vai cuidar. A primeira é a formação do povo japonês do ponto de vista espiritual, que nós já fizemos por aí. Eu posso dar alguns detalhezinhos que poderia ficar faltando, né? Depois, eu ia fazer isso hoje, mas fica muito tumultuado, né? Fica muito, como é que eu falo, estressante, entendeu? Então, na próxima vez, nós vamos falar sobre Meixo Sama entra no corpo de Mokichi Okada. Depois, os outros pontos são manifestação, significado, importância, tudo de Deus, né? Manifestação de Deus, significado de Deus, importância de Deus, propósito dos deuses, atributos dele, os métodos e as suas leis. A gente realmente faz um estudo que o Meixo Sama falou. Nós temos que conhecer quem é Deus. Não tem nada errado. O pessoal tinha medo, né? Não posso fazer isso, é um sacrilégio. Né? Não. Então você vê que essa forma que sistematizar é o que tinha que fazer. Então sistematizei dessa maneira, entendeu? Primeira coisa é a seguinte, dá um panorama que é essa formação do povo japonês, do ponto espiritual, que a coisa nasce lá, tá certo? Aí depois eu entro com um dado que eu até hoje eu acho que muita gente não conhece isso aqui. Meixo Sama entra no corpo de Mokichi Okada. Então, Mokichi Okada é uma coisa, Meixo Sama é outra. Aí depois vem as manifestações de Deus, vem o significado, o que é Deus, a importância dele, os propósitos, os atributos, né? Propósitos e atributos são diferentes, os métodos que ele usa e as leis. Né? Ficou claro, então? Bom, aí eu tenho antes eu vou fazer assim, dar um apanhado, só de longe só, né? No índice, porque o índice realmente, vocês verem aqui, o índice é muito grande, entendeu? Na formação do povo japonês, do ponto de vista espiritual, eu faço uma distinção. Segundo Meixo Sama, é aquilo tudo que a gente já viu, o início, a materação do Kami, a origem do povo japonês, os episódios, a história do povo Tenson, lembra? Aqueles períodos todo, Momoyama, não sei o quê, os povos Tenson, Izumo, os nativos, muita coisa, né? Diferença existente entre as linhagens sanguínea e espiritual, lembra? Aí dou o exemplo do teatro. Bom, esse é um ponto na formação do povo japonês do ponto de vista espiritual, do ponto de vista segundo Meixo Sama. Agora tem um ponto aqui, por isso que depois eu vou, quando passar aqui o índice, eu vou fazer algumas coisas que é segundo o autor, que sou eu, dessa sistematização.
Então, aí eu vou tratar de alguns pontos, não vou tratar de todos, mas vou tratar de alguns. Eu vou falar sobre, é um tema, quer dizer, Deus é um tema, obediente à Meixo Sama. A evolução da humanidade e a sua procura pelo ser supremo. As religiões e os mitos. Panteísmo, politeísmo, monoteísmo. Dificuldade de saber quem é Deus e qual a mitologia básica. Tem um monte de mitologia, vou mostrar lá. Vislumbre de superação. Períodos da história japonesa, raças japonesas, imperadores do Japão, mitologia japonesa, sua relação com outras mitologias em diferentes partes do mundo. Eu acho que isso aqui vale a pena fazer para vocês verem que muita coisa tem ligação, até aqui no Brasil. São outros, histórias contadas de formas diferentes. De forma diferente. Né? Você vê. Você vai ter uma trindade, tem trindade em outro lugar, entendeu? Não tem o mesmo nome. Sua fundamentação no shintoísmo, as eras, tipo o Senin e a divisão espiritual, e a iluminação sobre Deus. Isso é o que nós vamos fazer agora. Na Meixo Sama entra no corpo do Bokichi Okada, que vai ser nosso próximo encontro. Ó, duplicidade do espírito primordial numa pessoa. Opa, duplicidade do espírito primordial numa pessoa. Entrada aos poucos em Bokichi Okada. Estado de união com Deus, a chegada do Messias, Bokichi Okada em nenhum momento perdeu o seu espírito primordial. Faz sentido o que estou falando? As manifestações, vai desde as manchas solares, né? Aí vem Kanon oriundo de Kunitoko no Tachi no Mikoto, o Buda já oriundo de Zonome, Sakyamuni da irmã dele, que é Aguarime Gin. Você vê, Buda oriundo de Zonome, ou seja, de Kunitoko no Tachi no Mikoto, que seria o quê? Meixo Sama, entendeu? Agora já o Sakyamuni não, é oriundo da irmã dele. Da irmã. Cristo é oriundo de Micael. Jesus de Susanoo. Tá? Na Era da Noite, quem mandou foi, em primeiro lugar, foi o budismo e 1500, pelo menos, mais até. E a cristã são uns 500 anos, mais ou menos. Né? Aí vem... na transição da Era da Noite para a Era do Dia, que foi com Kanon. Aí vem 3 tipos de Kanon, o Kanon oriental, ocidental e mundial. O oriental é Miroku Mikami, Oshin Miroku, Komi Onyorai, Kanzion Bosatsu. O Kanon ocidental não, é Jeová, Messias, Micael, Cristo, segunda vinda. Aí vem o Kanon mundial, Jeová, Messias, Miroku Mikami, Kunitoko no Tachi no Mikoto. Aí vem na Era do Dia, Messias. Aí vem o significado. Aí é um monte. Significado, você vê. Primeiro, o que é Deus? É o espírito do espírito composto de luz e calor que cria o universo. Ele é o todo grande universo. É o ser absoluto que se transforma em deuses, sendo o supremo dele. Ente eterno, infinito, imutável, onisciente, onipresente, onipotente. Você pode olhar ele como um ente, pode olhar como uma mente plena de sabedoria, amor e força. Pode olhar como o grande espírito da palavra que movimenta o cosmos. Aí é o verbo, lembra? Princípio de tudo, ocupando a camada espiritual mais elevada, 181. Estou falando coisa assim que quem já conhece, conhece. Criador do mundo espiritual e do mundo material. Criador da verdade bem e belo, mas também do falso meio, falso, mal e feio. Criador do homem, do solo, da religião, da doença, do caminho perfeito. Deus é justiça. Isso é difícil se entender isso. Aí na justiça, olha quanta coisa. Eu faço vários pontos tocando nessa questão. Severidade de Kunitoko no Tachi no Mikoto. Virtude que salva os úteis e os de pouco pecados. Magistrado que quer benefícios para o mundo inteiro, rigor e impassibilidade que nem sempre perdoa e concede graça, nem sempre. Porque a justiça, misericórdia, muitas vezes está abaixo. Não pode ter misericórdia com quem
já fez muita coisa, né? Jurisdição que detém poder de julgar, permitindo liberdade de pensamento, tribunal que inicia o julgamento por pequenas falhas, legitimidade que exige atualmente ações transparentes e organizadas, é uma vontade universal. Aí vem a importância, um monte de coisa. Acho que tem 3 minutos, acho que dá para fazer um monte de coisa para a pessoa ter uma ideia, né, do que a gente vai tratar. A importância. 3 minutos. Não, eu digo porque 3 minutos para depois eu fazer outra coisa. Ah, tá. Importância. Vamos lá? Por que Deus é importante? Vamos lá. Ele é autor e governador do universo. Opa, o negócio é feio. Ele é autor e governador. Ele é afirmador do mundo e da existência humana. Ele é tranquilizador quanto ao passado e ao futuro. Ele é determinador da mudança de vida e de crenças superiores. Ele é planejador e construtor do paraíso na Terra. Ele é orientador do homem, verdadeiro, bondoso e belo. Lutador contra Satanás e os demônios. Curador das doenças. Erradicador das mortes antinaturais. Encaminhador da felicidade. Os propósitos dele. Buscar que se viva com entusiasmo no mundo de êxito. Elaborar a construção de uma nova cultura. O propósito dele, olha aí. Elaborar a construção de uma nova cultura. Projetar o desenvolvimento do jorei, agricultura natural e bela. Aumentar a prática do jorei na solução das desgraças, como não sendo presunçoso. Evoluir o despertar a agricultura natural, como não empregando agrotóxicos. Progredir a concretização do belo, como não vivenciando dominação assertiva. Bom, acho que eu já dei uma visão, né, Diego? Os atributos, tem vários atributos aqui. Propriedade focada de liberdade e ira. Característica de otorgar missão, procurar orientar e refrear os negligentes. Predicar e trabalhar pelo paraíso e aturar para salvar os que estão no inferno. Bom, métodos. Aí tem vários. Tem um método que quase ninguém sabe, que é de Deus. O ateísmo. Pô, O cara ateu mesmo, está negando ele, tudo bem. O que é que vai querer desenvolver? O mundo material, entendeu? Transição dos mundos, coisa útil da cultura noturna, mensageiro, aos métodos. Ele usa mensageiros, ele usa a religião, ele usa a divisão da igreja. Situação equivocada, ele usa esse método, situação equivocada. Sabe o que é? 2 pessoas saem no sarrafo, brigam, não sei o quê, uma vai sair da igreja, leva um monte de gente e tal. Cria essa situação. Aí ninguém fica contra a igreja, não, pô, aquele cara, não foi nada. Ensinamento, também é um método. Purificação, em particular, a doença, outro, em particular, a doença. Purificação, várias coisas. Autorrecuperação, e vai por aí. Tem muita coisa também, né? Leis tem um monte. Que primeiro eu faço leis assim no sentido mais geral, mas depois eu falo sobre a lei da ordem, né? A lei da ordem tem uma parte que é disposição, uma parte que é harmonia e outra parte que é tempo. Muita gente às vezes fica preso só. Bom, tem a lei de identidade espírito e matéria, a lei da identidade espírito e matéria, tem a lei da Supremo, não é precedência do espírito sobre a matéria, tem a lei de causa e efeito, essa muita gente conhece. Agora, a lei da ordem, ela abarca 3 coisas. Uma coisa é a disposição, quer ver? Quando fala assim, ser supremo em primeiro lugar em imparcialidade com as pessoas. Isso é uma disposição, né? Ser absoluto é quem cura e não o homem. É uma disposição. Agora, quer ver a harmonia? Tem, inclusive, um ensinamento que ele fala, tudo está em harmonia. Mas vamos lá, outra. As coisas de Deus são todas mostradas através de protótipos. Causa dos movimentos. Tempo. Deus é tempo, mas pertence à lei da ordem. Aguardar o tempo certo, pois tempo é sagrado, nem ele, Deus, pode vencê-lo. Deve esperar o momento exato, se encaminhar e renascer. Né? Às vezes, hoje mesmo, acho que eu estava conversando, o João está aí? Não.
está conversando com o João, ele está dizendo, João, eu não sei como é que eu ia saber. Não sei, porque o que a gente vai fazendo, inclusive tem uma hora que você pensa que a gente usa um instrumento que a gente não domina. Então tem horas tem uma vez aí que eu tive 100 e pouco visualizações. Aí na outra eu já tive 23 ou 30, sei lá quanto, entendeu? A gente fica pensando assim, pô, que variação é essa? Será que é do público mesmo ou é do Facebook? Você não sabe, entendeu? Aí tem horas que eu vou, tento fazer o melhor, fazendo. Hoje eu botei duas postagens. Eu não sei quanto tem. Deve ter pouquíssimos. Você chegou a ver? Quanto teve? Não, de pessoa que viram, não. Isso é pouca. De vez em quando eu vejo tem 7 pessoas. Aí eu fico olhando, pô, teve 100 e poucas visualizações, daqui a pouco tem 7 coisas. Aí daqui a pouco eu falei para o João, estou me perguntando, porque se realmente as pessoas não... O que eu escrevo, as pessoas não... Ou não vê valor, ou estão tão desacostumados a ler, ou de se interessar por qualquer coisa, eu não sei dizer. Então tem uma hora que eu fico pensando, acho melhor empatar esse tempo para mim. Tem um monte de coisa para fazer, para ler, para não sei o quê, então para que eu ficar divulgando para os outros? Eu me coloco nessa posição que eu me sinto um tipo de bodhisattva, né? Em vez de ficar pulando o muro, eu fico tentando dar o cara, meto a mão assim, o cara vai, empurro ele lá para... Quer dizer, em vez de eu estar caminhando, pulando o muro para o paraíso, não, fico aqui botando a mão para empurrar o cara. Quer dizer, isso... Por isso que eu tenho uma coisa que fica, eu falo com o João, até o fim do ano, vou mostrando o que a gente quer fazer, as pessoas vão se interessando, depois que aqueles que se interessam, aquilo faz falta na vida dele, então essas pessoas eu convido eles para entrar numa voz messiânica. Quem quiser entrar já pode entrar, nós já temos acho que umas 8 pessoas, mas eu quero um pouco mais para fazer. E aí pronto, aí a gente fica ali, porque ali dentro, na voz messiânica, a gente pode ter controle, a gente vai saber 100 e pouco, não sei o quê, 10, por que as pessoas não veem, porque elas são desinteressantes com isso, ou porque o Facebook impede. A gente quer saber essas coisas, a gente só pode controlar se cair dentro desse site voz messiânica, entendeu? Então as pessoas vão aproveitando, mas já vão sabendo que isso aí vai caminhar para uma coisa que a ideia nossa é fazer uma iniciação, uma formação de mamerito. A gente não está de brincadeira aqui. A gente quer formar mamerito, porque, por várias razões. Senão esse país não anda, nada anda. Bom, dei um passeio, então. Agora vamos falar um pouquinho daquelas coisas que eu disse que era bom procurar saber isso, né? Vamos lá, sua relação com outras mitologias em diferentes partes do mundo. Você sabe que tem um conceito de ovo cósmico? Existe na mitologia hindu, chinesa, egípcia, finlandesa. Só alguns exemplos, né? Um monte. Todas elas basicamente retratam o quê? O estado do caos do universo. O zero, o nada. Um estado unificado onde todas as coisas estão autocontidas, não manifestas, entendeu? Você fica assim, pô, tá tudo ali, o que é isso? É como se você pudesse ver, não estou vendo nada, não tem nada. É o zero. Mas aquilo que aparentemente não tem nada, aquilo ali está tudo autocontido e você não está enxergando, entendeu? Daqui a pouco aquilo... Pode ser até, se for esse negócio aí, que eu não sei se é verdade ou não, essa explosão, bum, vai começa
Aí daqui a pouco, mais lá na frente, vai formando prótons, elétrons, nêutrons, aqueles de gás, aquilo vai, blá, 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 vai formando os planetas, vai formando o Sol, entendeu como que é? Pode ser qualquer coisa. Esse ovo cósmico que eles botam, já viu um ovo como é que fica? Quando você quebra ele, o que acontece? Uma parte vai para um lado e outra parte vai para o outro. Na ideia deles é o seguinte, a parte que vai para cima é o céu, na parte para baixo é a terra. Entendeu? É assim. Vira lá o conceito de polarização, de dualidade, entendeu? Céu e terra. Né? A partir deste ovo único também se mostra comum entre essas mitologias. Outra coisa é aquilo que eu falei, né? A trindade. Existem diversas mitologias. Hinduísmo, quem não conhece? Brahma, Vishnu e Shiva. Né? No Antigo Egito, nós temos Osíris, Ísis e Horus. Né? No cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também temos a nossa trilogia. Lembra do Miroku-san aí? Né? Canon, Buda e Cristo. Né? Canon, Cristo e Buda. Né? Bom, a gente pode até mais tarde a gente explica isso, o que quer dizer essa trilogia aí. Nossa, a gente pode explicar direitinho. Bom, tem outro, isso aí é uma trindade primordial, que é a Menomina Kanushi no Kami, trindade primordial. Não sendo visto em sua plenitude, foi compreendido como equivalente. Muita gente não conhece isso na mitologia persa, né? Que é o Gaio-Bardo, que é a prima matéria da alquimia. Adaman Kanon, Adaman Kadinon, né? Que é esse Adaman Kadmon, ele é o Adão místico e secreto. Né? Esse é do misticismo judaico. Aí você começa a entrar na cabala, entendeu? O Antropos, da ideia agnóstica, e ao Panku, chinês. Todos estes possuem um corpo humano enorme. Poder-se dizer que todo conhecimento adquirido do mundo exterior é antropomórfico. Aí vai para aquelas lá do Japão. Takami Mushi no Mikoto, ou também conhecido como Takami Musubi, ou ainda mais tarde, na oração a Matsunorito, como Kamorogi no Mikoto. Entendeu? Também tem o Takami Mushi, também tem o Kami Mushi. Ou no caso vai ser o quê? Na oração Matsunorito é Kamori no Mikoto. Então é Kamorogi no Mikoto, Kamori no... Entendeu como é que é? Representa o ato de gerar a vida através da união dos opostos. Ainda não tem o sexo ainda, entendeu? Mas já tem esses opostos. Porque se você olhar pela parte chinesa, olhando esse foco, é que um é yang e o outro é yin, entendeu? Não chega ainda a ser masculino e feminino, mas já é a parte de linhagem material, de linhagem espiritual, entendeu? Poder se comparar, isso é uma coisa interessante, porque a gente às vezes não tem ideia. Mas vamos explicitar isso. Pode-se comparar os diferentes tamanhos desses deuses com os níveis psíquicos dos seres humanos. Quer dizer, os deuses crescem ou diminuem de acordo com o psique do ser humano. Os deuses gigantes são aqueles que estão numa esfera inalcançável. Né? São grandes e distantes demais para serem apreendidos na sua totalidade. Não preciso nem... Posso botar o extremo. O extremo é o seguinte. Diz aí como é que é Deus. Pensa em Deus. É desse tamanho? Não.
Quanto? 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 Entendeu? Eles também, esses deuses gigantão, eles também não interagem com a vida cotidiana dos humanos, mas protegem os habitantes do Japão à distância, né? Geralmente, até protegeu o Meixo-sama, o dragão dourado, né? Geralmente não são esses os deuses cultuados nos templos shintoístas, por exemplo, justamente por eles estarem presentes apenas aonde? No inconsciente da pessoa. Esses deuses você não consegue formalizar, eles estão no seu inconsciente. Agora, já os deuses semi-gigantes, por sua vez, né, estariam relacionados aqui à alma humana e à sombra, que ainda são conteúdos do inconsciente, porém bastante manifestos e vividos. Eles são os deuses, por exemplo, do sol, da lua, da tempestade, entendeu como é que é? Aí você consegue perceber uma coisa dessa. Mesmo que você imagina o sol, porque você vê o sol e tal. Claro, se você se aproximar do sol, você não consegue, mas o sol é um tamanho descomunal em relação à Terra. Mas a gente não percebe dessa maneira, entendeu? E por último, os deuses de tamanho natural. São aqueles que se podem relacionar com o ego. Ele não é mais com a alma, né? Com o ego e a persona, quer dizer, ligados à vida em sociedades humanas. Aí você já passa para dentro das sociedades humanas. São deuses que governam elementos tanto da sociedade quanto da natureza, diretamente ligados à vida cotidiana, né? Controlam os elementos como o rio ou a árvore, estando assim acima deles, capazes de controlar o nosso ego com tamanha facilidade. O casal Izanagi e Izanami é a duplicidade de deuses criadores da nação japonesa. Lembra até que Izanagi é Meixo-sama, né? Além de representar o masculino e o feminino, significa uma energia que atinge o limiar da consciência. É o nascimento do Japão, sai do inconsciente, que ao atravessar a ponte sagrada flutuante, lembra com aquele rapá, não é o nome daquilo? Cajado. Cajado, sei lá. Os dois deuses cumprem com a sua maior missão, manifestando na consciência do povo japonês. Olha, vê-se no mito do casal uma semelhança do Izanagi, não me contou com o Izanami, não contou. Sabe com que casal? O casal chamado Adão e Lilith. Muita gente conhece o Adão e Eva, mas tem a Lilith, que é da mitologia judaica. Izanami tem vários outros colegas pelo mundo, além de Lilith. Ela representa qualidade muito semelhante a Nanã, da mitologia Yorubá. Aí é africano. E tem semelhança. A semelhança de Izanagi, não de Izanami. Izanami com a Nanã. Izanagi, sabe com quem? Com Oxalá. Você vê que as indígenas, né? Porque o shintoísmo é ligado muito com o povo primitivo, né? Lá eles são amarelos, vamos chamar a raça amarela, assim, no sentido mais geral. E aqui que é? Esses indígenas não são os amarelos também. Entendeu? Bom, aquela fuga de Izanagi do mundo dos mortos, que o Izanagi ele fugiu porque ele foi lá em busca da Izanami. Izanami ela se encontra deformada, um monte de confusão. Ela não quis que ele visse dessa maneira, né? Então, quer dizer, ameaçou ele teve que sair correndo. Isso é a mesma coisa, esse tipo de fuga, é a mesma coisa com o mito do Orfeu, na mitologia grega, que também vai à busca da sua amada Eurídice, descendo até o mundo subterrâneo dos mortos. Mas tem outros mitos também que são assim. Tem outro que é aquele que vai ao inferno. Acho que é o do Dante, se não me engano. A minha cabeça não está boa para isso. O mito de Amaterasu Omikami, a deusa do sol, que se esconde e o mundo se torna escuro. Lembra?
Vai para dentro de uma caverna, aí fecha lá e tal. É talvez o mais famoso e popular da mitologia japonesa. Também é considerado um mito muito importante para a consagração dessa deusa como origem da família imperial japonesa. Amaterasu Mikami significa a grande deusa, o grande Deus que brilha no alto do céu. Bom, antigamente, né, no início do Império, o Japão não possuía o alfabeto para documentar o acontecimento da corte. Havia um oficial encarregado de tudo isso na memória. Aquele cargo era transmitido de pai para filho, para que os fatos sucedidos pudessem ser rememorados com exatidão. Bom, ele vai falar de várias coisas. É muita coisa, né? Muita coisa. Falando de Kojiki, como é que foi feito e tal. Bom, neste muito, na Amaterasu Mikami, eu acho que, para fazer só um paralelo, estou passando umas pedaços aqui, que ele é paralelo, corresponde a Deméter, que é a deusa da fertilidade da mitologia grega. Tá? Deméter ficou enfurecida quando a sua amada filha Perséfone foi raptada por Hades para o seu reino, Hades, aquela figura diabólica, para o reino subterrâneo. E decidiu não voltar para o Olimpo, que não... Deméter ficou enfurecida com Hades, que raptou, né? Levou para o reino subterrâneo. Ela ficou enfurecida enquanto ele não libertasse sua filha Perséfone. Não voltava para o Olimpo, enquanto sua filha não lhe fosse devolvida. Então, o que aconteceu? Se ela se afastou, era a luz, era a fertilidade, o que acontece? Ó, meu amigo, a terra se tornou infértil, os grãos não germinaram, matando o gado, a população ficava sem comida, sofrendo de fome e doenças. Aí Zeus, que é o deusão, pediu a Hades que devolvesse Perséfone para reparar a situação na terra. Aí o Hades concordou, mas fez Perséfone comer um bago de romã, prendendo-a no reino subterrâneo para sempre, já que quem come a comida de um determinado local passa a fazer parte daquele lugar para sempre. Com isso, Perséfone passaria um período do ano com a mãe e outro com o Hades. O que quer dizer isso? O período em que a filha de Deméter sai do subterrâneo passa a ser a primavera, quando os grãos brotam, saindo também da terra. O outro período é o da semeadura de outono, quando os grãos são enterrados, assim como Perséfone volta para debaixo da terra com seu papai lá, o Hades, né, no reino. Bom, embora os enredos sejam um pouco diferentes, os dois mitos falam sobre o símbolo contínuo da morte e ressurreição. Mesma coisa, quando ela se afasta, agora a Amaterasu Mikami, não tem luz. As pessoas vão lá, tentam fazer uma festinha, vai ajudando, não sei o quê, até que ela fica curiosa, sai, a pessoa agarra, tá, para nunca mais fazer essa coisa. Né? Bom, mas isso aí representa a morte e a ressurreição. Né? O mito japonês simboliza a importância do sol como doador de vida, mas também o fato de que esse sol também morre e renasce. É gozado, mas muita gente pensava isso. Você tem que pensar com a cabeça daquele povo. O sol está lá. Aí daqui a pouco ele vai fazendo assim, daqui a pouco ele morre, desaparece. Olha que angústia das pessoas. Leva um susto, o que está acontecendo? Aí daqui a pouco o troço desaparece de novo. Ele já fica assustado, dizendo, será que isso acontece? Vai acontecer e daqui a pouco pode não acontecer nunca mais? Entendeu como é que é? Então as pessoas começam a cultuar o sol, né? Oferecem sacrifício para o sol. Ele volta. Né? Ele voltar. Bom, vamos passar um pouquinho. Apesar...
problema é que aí tinha que falar um pouco da história do japonês, que ele teve um período assim que ele ficou realmente fechado por 240 anos, no período do Edo. Foi em 1616 a 1858. Ele ficou isolado, né? Porque o Japão, não sei como é que eu estava conversando um dia desse, eu falando, o Japão é uma esponja do mundo, ele absorve tudo, que é uma ilha, pô. Todo mundo vai lá naquele lugar. Então, o Japão, se você observar direitinho, ele foi muito para frente. Ele teve um período que ele foi para frente, mas não foi por esse aspecto tecnológico, científico, não. Ele foi porque os Estados Unidos queriam ter uma ponte lá para o lado oriental, né? E ele, então, ganhou a guerra no Japão, mas depois ele foi dando material para o Japão subir. E o Japão foi fazendo o quê? Foi imitando. A China, outra que também de imitação, made in China, made in China. Mas é claro que eles estão tentando, mas eles não são, porque a raça que realmente cria coisa, não sei o quê, principalmente o mundo material, é a raça branca. A raça negra também, você vê, não deu um cientista até hoje. Se deu, a gente nem sabe o nome, não ganhou o prêmio Nobel, entendeu como é que é? Agora, é bom de luta, é bom de dança, usar músculo, entendeu? Atleta. Né? Agora, a raça amarela é sentimento. Né? Acho que é a única raça que vai fazer um araquiri. Já pensou um brasileiro fazer um araquiri? O brasileiro não vai fazer isso nunca. Porque lá eles fazem porque ficaram com vergonha de alguma coisa qualquer. Para o brasileiro, aquela besteirinha, se matar por causa disso, cara. Aqui todo mundo é corrupto, entendeu? Lá que você deu uma roubadinha ali, roubou o doce da criança, tu vai praticar araquiri, entendeu? Brasileiro não, brasileiro é metido a esperto, né? Bom, a fundamentação no shintoísmo, ela é grande. Opa, já tá quase. E tem uma hora, meu amigo, que aí eu destrincho tudo aquilo que. Porque é muito grande aqui. E aí eu fico dando todas as fases, todos esses anos todos, o que seria. Por exemplo, quer ver? Porque você tem que começar a fazer umas contas para você entender. Por exemplo, vou falar sobre isso aqui para dar uma encerrada aqui. Olha. A transição da era da noite para a era do dia, ela se processa em 3 escalas, em 3 escalas. No mundo divino, ele vai de 1881 a 1931. Pegou bem? 1881 a 1931. O Neshama nasceu em 1882. Mas por que 1881? Porque ele estava saindo do mundo divino para entrar no mundo, entendeu? Então, essa transição... Material. O espiritual já vai de 1931 até 1961. É claro que existe aí divergência, não sei o que e tal. Estou dando minha opinião, entendeu? Por isso que eu falei para vocês que a primeira parte dessa raça japonesa eu falei segundo o Mestre-sama. Depois eu digo segundo a minha visão, entendeu? Então, segundo a minha visão é isso. É claro que tem outras visões, tal, não sei, porque às vezes o Mestre-sama fala uma coisa e daqui a pouco ele fala outra e a gente não sabe, porque também foi dependendo da época dele. Então, depois, no mundo material, vai de 1961 a 2021. Segundo o Mestre-sama, em alguns trechos aí, não, em 1953 já estava na era do dia, entendeu? Mas tem outras olhando para o outro lado, às vezes não. Quer dizer. Bom, e aí fala tudo. Você vê que, por que razão, quando disse assim, a segunda fase, mundo material, entra na primeira fase da transição para o mundo dia,
em 15 de junho de 1991. A segunda fase, ele entra em 4 de fevereiro de 1954. Entendeu? 4 de fevereiro é sempre a data mais correta, mais do que é a data que é como se fosse assim, é o prenúncio daquele acontecimento, entendeu? Ele começa a abrir para ali de 4 de fevereiro, e aí em 15 de junho ele... Pô. Por acontecer isso, em 4 de fevereiro de 1954, que foi considerado o início do juízo final, 15 dias depois, Meixão tem um derrame. Entendeu? É claro, está vindo cada vez mais aquele corpinho dele que tomou remédio, o Mokichioka tomou remédio, não sei o que e tal. Teve todas as doenças, né? Todas as doenças, senhora. Então, entra aquele... No dia do juízo final, que tem que fazer o pagamento de tudo, não aguenta. Bom, tem muito mais folha aqui? Tem. Mas eu não... Tem 3 folhas ainda. Eu pulando aquele negócio todo, tem 3 folhas. Bom, tudo bem. Acho que deu uma visão, né? Uma hora deu uma visão do que seria essa parte da raça, né? Da formação do povo japonês do ponto de vista espiritual. Então, na próxima vez, nós vamos ver realmente Mokichi Okada, Meishu Sama entra no corpo de Mokichi Okada. Depois, na outra vez, a gente vai ver as manifestações. Depois, na outra, a gente vai vendo os objetivos, significado, entendeu? Então, cada parte a gente varre Deus aí com... É claro que vocês devem estar vendo que, como sempre, vai ser muita coisa. Eu vou tentando dar uma visão, como eu fiz com esses livros todos ali. Né? Lembra? Dei uma visão de tudo. E aí, quem quiser se interessar mais, é só acompanhar. Né? Alguma pergunta? Acho que não, né? Acho que não. Então tá bom. Então agora só quinta-feira. E você lembra que eu falei para vocês que a gente ia fazer, lembra? Que estava fazendo isso, que eu ia fazer o 1934, 35, agora vai ser o 36. Aí você pensa que vai ser nesse livrinho? Não. Vai ser isso aqui. Olha só a diferença. 1936, tá vendo? Por que razão? É aquilo que eu falei. Né? Cada vez vai o Meishu Sama, quando vai se aproximando, ele ficar próximo de ser o Meishu Sama realmente, aí ele vai fazendo muito mais ensinamento, e aí são muitas folhas. Aí se eu fizesse nesse livrinho, eu não aguentava. Eu tinha que fazer vários volumes. Entendeu? Tudo bem? Então até quinta, hein? E leia as coisas que estão sendo escritas aí, para mim ter uma ideia se vale a pena eu continuar escrevendo ou não. Sobre Bolsonaro eu já fechei a cabeça, porque a menos que ele mude. Se ele não mudar, ele está fazendo o que ele quer, não está fazendo o que eu quero, e nem é preciso fazer o que eu quero, porque ele é que é o presidente, mas eu também não tenho que apoiar ele. Ele não está fazendo o que ele prometeu em campanha, né? Por isso que minimamente não está atendendo as expectativas. Eu também acho. Foi o que eu coloquei lá no meu comentário. Eu ainda não vi o comentário. Tudo bem? Então, até a próxima. Leio. Vejo. Aí eu continuo, senão